Oi, gente, bem-vindo ao canal Filosofando com Gabi. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai falar um pouquinho da passagem do mito para a filosofia. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente quando pensa no surgimento da filosofia é definição de mito ou de mitologia. E isso é muito importante porque quando vocês se depararem com questões do vestibular, o fato, né, a questão do mito, ela é sempre bem determinada, assim. Então, o mito ele é uma narrativa de caráter simbólico relacionada a uma dada cultura. Então, todas as culturas, não são algumas, não é a grega, não são poucas, todas as culturas, todos os povos, quando se iniciam, o mito é o que faz ser o que é o que dá origem, é o que conta a história, é o que define ações, é o que determina como as pessoas devem agir. Já que, pensando naquela época, eles não tinham o Google para recorrer a qualquer coisa que eles pudessem ter curiosidade. Então, o mito, ele era uma explicação da realidade, dos fenômenos naturais e da origem do mundo e dos homens, como por meio de deuses, semideuses e heróis. Então, tenha em mente que sempre o mito vai trazer para a gente uma coisa do sagrado, né? Pensa, tô aqui numa seca absurda, minha terra não produz nada, nada acontece, de repente chove. Então a chuva passa a ser um elemento sagrado. Então eu vou colocar isso como algo divino. Então é muito importante ter isso. E quanto ao fato dele ser uma narrativa, pensa aí em Heródoto, pensa nos caras que antes contavam a história, só que eles contavam a história por meio da mitologia. Então, se a gente pega lá a Guerra de Troia, se a gente pega Eneida, se a gente pega qualquer conto, qualquer história desse período clássico, a gente vai ter no meio minotauro, dragões, deuses, semideuses e lutas que são sempre que vão além da realidade. E detalhe, o mito ele não precisava ter um autor, mas ele precisava de um narrador que conseguisse passar essa história de uma forma que fosse assim compreensiva, né? Uma coisa que fosse real para eles. Eu trouxe para vocês alguns mitos. Então, por exemplo, o mito de Prometeu, só para vocês entenderem como eles explicavam a natureza e o funcionamento do universo. Prometeu, por exemplo, ele era um titã. E qual foi a história de Prometeu? Ele ficou responsável por fazer a humanidade. E a partir do barro, ele faz o homem e a mulher. E quando ele dá vida a essa humanidade, ele percebe que aqueles seres humanos eles não dão conta da existência, eles morrem muito fácil, porque se você pensa no leão, ele tem o seu poder de caça. Se você pensa no leopardo, ele é muito veloz. Se você pensa nos pássaros, eles voam. O ser humano não tinha nenhum atributo. Então, Prometeu, percebendo que sua criação estava sucumbindo, ele decide roubar o fogo dos deuses e dar para o ser humano. Quando ele faz isso, Zeus fica muito bravo, porque o fogo era algo divino, algo digno dos deuses, então ele castiga Prometeu. Qual é o castigo de Prometeu? É ser acorrentado no alto de uma montanha, onde toda noite seu fígado seria devorado por uma ave, e, né, por um falcão, e durante o dia seu fígado se regeneraria para a noite ele ser devorado novamente. Então, daqui do mito de Prometeu, a gente tem a explicação, por exemplo, da onde vem a humanidade, da onde vem o fogo, e se a gente parar para pensar, o fígado é o único órgão humano que se regenera. Então, de alguma forma, eles conseguem trazer uma história que não que é uma fábula, para um mundo que é real. Difícil duvidar de algo tão certinho, tão coeso. O mito de Narciso também é um mito bem interessante, porque tem a ninfa Eco, e a ninfa Eco é o que vai dizer para a gente o que é o eco hoje, por exemplo. Hoje a gente explica o eco pela física, mas naquele período, imagina, eles, homens, no meio de uma floresta, perto de um grande rochedo, gritando e ouvindo sua voz no retorno, ouvindo de volta sua voz, obviamente, da onde vem essa voz? Tinha que ter uma justificativa, e a justificativa era que essa ninfa, Eco, que falava muito e em certo momento ela foi amaldiçoada por falar demais, uma tagarela, e nesse momento ela
por não conseguir mais falar o que ela queria por vontade própria, ela se reclusa nas florestas. E quando ela está lá dentro daquela floresta, ela se depara com um Narciso, um jovem muito bonito, lindo, maravilhoso, por quem ela se apaixona e ela deseja uma comunicação. E imagina essa comunicação. Oi, oi. Quem é você? Quem é você? Para. Narciso fica muito bravo e sai andando. Só que Narciso, ele maltrata Eco. E Artemis, que era a mulher que era responsável, uma deusa responsável por Eco, ela fica muito brava. Então ela amaldiçoa Narciso. A maldição é que quando ele visse seu reflexo diante de um lago ou de um rio ou de qualquer coisa, ele não conseguiria mais parar de olhar para si mesmo. E é exatamente isso que acontece. Narciso vai matar sua sede e quando ele olha o seu reflexo, ele vê o homem mais lindo que ele podia ter visto na vida e ele se apaixona por ele mesmo. E ali ele passa dias, noites sem se alimentar, sem fazer nada, só observando a si mesmo e ele acaba se afogando na própria beleza. Então a ideia aqui é explicar de onde vem o eco e explicar que olhar só para si talvez seja uma perda de tempo, porque você pode acabar afundando no seu próprio egoísmo. Então é fundamental dentro da filosofia a gente sempre olhar para o todo. Um outro mito que eu trago que eu acho muito interessante, que é o mito de Perséfone, onde Perséfone, filha da deusa da agricultura, ela acaba se casando com Hades, que era o deus do inferno. Importante, inferno, submundo, não tem nada a ver com algo que seja errado, que esteja atribuído a pecados. Essa ideia de que quem morre vai para o inferno porque é mau e quem é bom vai para o céu é uma coisa do cristianismo. Aqui a gente está num período antes de Cristo, então o inferno é o lugar para onde ia todas as almas. Então Hades, ele se apaixona por Perséfone, ele rouba Perséfone, ele captura Perséfone, leva ela para o submundo, casa-se com ela. A princípio ela vai contrariada, mas depois ela se encanta porque parece que ele era um cavaleiro. E aí, casando-se com ele, a mãe dela fica Demétria, fica muito brava, fica muito possessa, e como ela era deusa da agricultura, deusa da fertilidade, acaba que a terra se torna um lugar inóspito. E aí, numa conversa entre Demétria, Hades, Zeus e uma discussão, eles chegam num grande acordo. A história ela é bem mais complexa que isso, mas eu acho que isso vai ajudar a entender as 4 estações do ano. Por quê? Porque o acordo foi que Perséfone passaria 6 meses com o marido no inferno e 6 meses com a mãe na terra. Quando ela está no inferno com Hades, é inverno na terra. Então, os dias são mais frios, os dias são a chuva é escassa, as frutas não nascem, as flores não florescem. Então, o que determina o inverno na Terra. Quando a Perséfone tá para chegar na Terra e a mãe dela sabe que ela tá para chegar, Demétria começa a preparar a terra para receber sua filha. Então é a primavera. As flores começam a nascer, os frutos começam a nascer, as cores, né, ficam mais fortes, o sol aparece mais e é primavera. Perséfone chega na terra. Quando a Perséfone chega, é verão. E aí tudo nasce, tudo flore, dias extremamente abundantes, a chuva a hora que tem que ser, frutas, flores, sabores, cores, então é um mundo muito mais colorido. E a Perséfone, então, desfruta de tudo isso. Quando a Demétria percebe que sua filha está voltando para o seu marido no inferno, a Demétria começa a se entristecer, então vem um outono, as folhas começam a cair, os dias começam a perder sua cor, e aí chega o momento em que a Perséfone vai para o inferno ou para o submundo com seu marido e volta a ser o inverno na Terra. Então aqui definia, por exemplo, as 4 estações do ano, coisa que não tinha, né? Você sabe como definir, eu sei como definir, a gente tem a meteorologia para nos ajudar, mas nesse período não tinha uma explicação. Eu gosto de brincar, de falar para vocês, para os meus alunos, que, por exemplo, quando eu tinha muito medo de trovão quando eu era criança, e minha mãe falava para mim que o trovão nada mais era do que Deus lavando sua casa e arrastando os móveis, né? E isso para mim era suficiente.
Então a gente tem que pensar que a mitologia ela existia no momento em que a humanidade é como se a gente estivesse na primeira infância. A gente está começando a entender a vida na Terra, a gente está começando a entender os mistérios que circundam a nossa existência. Então, o que a gente tem? O surgimento da filosofia. Por quê? Porque pensa no seguinte, do mesmo jeito que eu sempre acreditei que os trovões eram Deus arrastando os móveis, chega um momento, vamos supor aí que eu tenho 7, 8 anos de idade e vou dormir na casa de uma amiguinha. E aí, eu chego na casa dessa amiguinha e chove. E aí eu falo, nossa, Deus está lavando a casa e arrastando os móveis. Só que por coincidência a mãe dessa amiguinha é uma cientista. E assim, ela fala, não, na verdade o que acontece é um processo de condensação da água que se junta e forma nuvens e isso acaba caindo e quando as nuvens se chocam tem o trovão e tem o raio e isso não tem nada a ver com Deus, por exemplo. E aí eu vou começar a me questionar, calma aí, eu sempre soube que o trovão era Deus arrastando os móveis e de repente a mãe da minha amiga fala que não. Então, isso faz com que eu queira saber a verdade. Eu vou chegar em casa e falar, mãe, eu ouvi outra história, o que você tem para me dizer? Então, a filosofia, ela surge assim, desse impacto. Então, a filosofia surge quando alguns gregos, porque ela surge na Grécia, admirados e espantados com a realidade e insatisfeitos com que a tradição, com que as explicações da tradição lhes deram, eles começaram a fazer perguntas sobre o mundo. Então, assim, qual é o contexto para o surgimento da filosofia? Cidades portuárias, que daí começa a transitar a gente de um lugar para o outro e cada povo tinha seu mito, sua origem, sua história e de repente a história que você me conta não é a mesma que eu ouvi e aí isso vai me dar um nó na cabeça, então eu vou começar a questionar e buscar uma explicação para o mundo que seja mais racional do que fabulosa, do que mitológica. Então, por que nasce na Grécia? É na Grécia que inventaram os alfabetos, é na Grécia que começou a contação do tempo com o calendário, o que faz com que a gente passe a perceber, por exemplo, que eu tô aqui, ouvi sempre essa história, eu tô no verão, de repente eu pego meu cavalo, cavalgo 3 meses e 3 meses depois teria que ser inverno. Só que eu chego no Nordeste, e aí no Nordeste tá um puta sol. Aí eu vou falar assim, calma aí, será que a Perséfone largou de Hades? E aí teve um divórcio? E é por isso que agora é verão o tempo todo? Não. Na verdade, é que a história que eu ouvi aqui não condiz com a história que é contada lá. E é nesse contexto, nesse cruzamento de histórias, nesse cruzamento de fatos que são antagônicos, que não combinam, é que a gente vai buscar uma verdade que seja racional. Então, quais são... só para dar um adendo aqui, desculpa que eu tinha esquecido desse slide. Filosofia. Filo significa amigável, significa amor. Lembre de uma coisa, somos chamados de filhas e filhos, porque filia significa amizade ou amor fraterno. E Sofia significa sabedoria. Então essa busca pelo conhecimento, essa busca pela sabedoria é o que vai fazer com que a filosofia surja. As primeiras perguntas que os filósofos no primeiro momento fizeram foram exatamente para responder o que o mito tentava responder. Então eles perguntavam coisas que a gente responde hoje através das ciências da natureza, como por que os seres nascem, por que tudo muda, por que as coisas tornam-se opostas ao que eram, por que nada permanece idêntico a si mesmo. Então se a gente parar para observar essas 4 questões, a gente responde tudo isso hoje na química, na física, na biologia. Isso é fundamental para entender os filósofos que são chamados de pré-socráticos, que são os primeiros filósofos, porque a preocupação deles era exatamente entender e explicar o funcionamento da natureza e do universo, assim como os mitos fizeram por muito tempo. Espero que vocês tenham compreendido essa passagem do mito para a filosofia. Eu fico por aqui, inscreva-se no canal, deixe um comentário, compartilha se você achou legal e na próxima a gente fala sobre os pré-socráticos. Tchau!